Está começando agora o seu canal Maná de Sião. Shalom Aleichem, Bok Atov, Tetzor HaChaim, Erev Tov, a paz seja convosco. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai assistir o seu canal Maná de Sião, trazendo as bênçãos da Terra Santa de Israel, da cidade de Jerusalém, para a sua vida e para a sua família. Para você que está me vendo pela primeira vez, eu sou o seu Arri, o seu irmão, Yehudá Ben Iosef. E esse é o nosso canal Maná de Sião, o seu canal da Techuvá. Bem, queridos, antes da gente dar sequência, como sempre, na nossa série de estudos do nosso canal Maná de Sião, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu, que não é inscrito no nosso canal Maná de Sião, que você faça a sua inscrição e que você deixe o seu like. Isso é muito importante para nós, para o engajamento do nosso canal Maná de Sião nas redes sociais, porque estamos com um objetivo, com uma meta de alcançar, ainda nesse ano de 2025, 100 pessoas inscritas aqui no nosso canal Maná de Sião, e nós contamos com o seu apoio, com a sua colaboração, e que você compartilhe os nossos vídeos de estudos do nosso canal. Fale com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas sobre o nosso canal Maná de Sião. Amém? Que o Eterno abençoe ricamente a sua vida, você que vai se inscrever no nosso canal Maná de Sião, você que já é inscrito também, nós agradecemos por você estar nos ajudando com esse trabalho. Amém? Então, queridos, hoje no nosso canal Maná de Sião, nós vamos falar a respeito da primeira paraxá que foi estudada, no Shabat passado, nas sinagogas, em várias sinagogas judaica messiânica, e principalmente a nossa sinagoga judaica messiânica aqui de Brasília, que é a sinagoga Beit Tefilá, que fica na cidade de Águas Claras, DF. Então, nesse novo ciclo, nesse Shabat que passou agora, nós iniciamos um novo ciclo de estudos da nossa Sagrada Torá. Então, para quem não conhece a Torá são os cinco primeiros livros das Sagradas Escrituras. No meio religioso, católico, cristão evangélico, eles costumam chamar de Pentateuco, os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras. Mas nós, Yahudim, nós judeus, seja messiânicos ou não, nós chamamos os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras de Torá, que é Bereshit, que é Gênesis, Shemot, Êxodo, Vaikra, Levítico,
Bamidbar, Números e Devarim, Deuteronômio. Então, nós chamamos os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras da nossa Sagrada Torá. A Torá que foi entregue a Moshe Rabbeinu, ali no Monte Sinai, de acordo com o Eterno, por intermédio de Moisés, ao nosso povo de Israel. Então, a Torá, ela faz parte do povo de Israel, né? E por isso que nós estudamos a nossa Sagrada Torá, e nesse Shabat, como eu disse, foi o recomeço, né, desse novo ciclo de estudos da nossa Sagrada Torá. Então, nesse Shabat, nesse sábado que se passou, nós estudamos a Parashá, que quer dizer porção da Torá, né? A cada Parashá, a Parashá significa porção das Sagradas Escrituras que está contido em cada sefer, que quer dizer livro, da nossa Sagrada Torá. Então, a primeira Parashá desse novo ciclo de estudos da nossa Sagrada Torá é a Parashá Bereshit, que quer dizer no princípio. E a pergunta que eu te faço, meu irmão e minha irmã, você sabe o que a Parashá Bereshit tem para nos ensinar? Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Hoje o nosso assunto abordado aqui no nosso canal Maná de Sião é justamente, nós vamos falar da Parashá Bereshit e o que ela tem para ensinar para mim e para você, meu irmão e minha irmã, que está assistindo e vai assistir esse vídeo de estudo aqui no nosso canal Maná de Sião. Baruch Hashem, louvado seja o nosso Eterno de Israel. Então, queridos, essa Parashá Bereshit, eu considero ela como uma das Parashá, e eu disse aqui, né, que Parashá também significa porção, que nós estudamos a cada Shabat, a cada sábado, nas sinagogas, né? E essa Parashá Bereshit, ela consegue abranger, a profundidade dela é tão gigante, é tão imensa, que ela consegue abranger desde de Gênesis até Apocalipse. É como se fosse um resumo de todas as Sagradas Escrituras que está na Torá, no Taná, nos profetas, nos livros históricos escritos, e da Brit Hadashah, da aliança renovada, restaurada. Então, essa Parashá Bereshit, ela tem um ensinamento, uma instrução, um aprendizado para mim e para você, meu amado irmão, minha amada irmã, muito profundo, muito gigantesco, no que se refere à nossa vida espiritual para com o Eterno de Israel. Então, se você hoje, você que vai estar assistindo e vendo esse vídeo de estudo, se você colocar em prática o aprendizado, o ensinamento, a instrução e a orientação que essa Parashá Bereshit tem,
eu tenho certeza que a sua vida espiritual já não vai ser mais a mesma, mas ela vai crescer, ela vai evoluir e ela vai com certeza melhorar perante a presença do Eterno de Israel, do nosso Hakadosh Baruch Hu, o bendito seja ele. Amém? Então, querido, lá em Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 4, é o início, é o princípio de tudo, de todas as coisas. Quando o primeiro verso, o primeiro versículo de Bereshit, que fala Bereshit bara Elohim eret hashamayim. No princípio o Eterno criou os céus e a terra. Essa primeira frase que é encontrada em Bereshit, essa frase ela contém 7 palavras. E o número 7 nós sabemos que ele remete à perfeição do Eterno. Então o Eterno criou tudo perfeito, seja as coisas invisíveis e as visíveis. Tudo que o Eterno criou é perfeito. E é por isso que nós encontramos, então, na primeira frase do primeiro versículo do capítulo 1 de Bereshit, o número 7. E quando você lê do verso 1 ao verso 4, que foi o primeiro dia da criação do Eterno de Israel, de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja ele, você, ao analisar bem as Sagradas Escrituras dentro de um contexto judaico-messiânico, que isso fique bem claro, que a interpretação correta, sistemática das Sagradas Escrituras, ela vem através do povo de Israel, do povo judeu, do povo Yahudim, porque o Eterno colocou essa responsabilidade sobre o povo de Israel de ser o seu guardião da nossa sagrada Torá. É por isso que Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, em Romanos, depois você pode ler na carta de Romanos, ele vai afirmar que os oráculos do Eterno foram entregues ao povo de Israel. Então, se você quer aprender as Sagradas Escrituras da maneira certa e correta, tirando os óculos de Roma, tirando o pensamento romano, tirando o pensamento grego-romano, helenístico, né? Tem que ser através do contexto judaico-messiânico. Tem que ser através de um canal que verdadeiramente tem um compromisso com a Techuvá, com o retorno às raízes da fé judaica, de fato e de verdade. Então aqui, queridos, nós temos esse compromisso com você, meu irmão, que tem assistido os nossos vídeos de estudo, com você, minha irmã. Então, por isso, por esse motivo, por essa razão, é que
O canal Maná de Sião está aí, né, já há alguns anos nessa batalha, nessa peleja, nessa luta para trazer as almas, as vidas, as pessoas para o caminho correto, caminho certo da Techuvá, do retorno, de sair de Roma e ir para Jerusalém, para Jerusalém, porque Jerusalém, sim, essa é a nossa capital da fé, da Emuná. Baruch Hashem, queridos. Então, voltando aqui aos versículos de 1 a 4 do capítulo 1 de Bereshit, de Gênesis, o primeiro dia da criação, lá vai falar que o Eterno criou a luz e criou as trevas. E lá vai dizer que o Eterno, ao criar a luz e as trevas, ele declara que a luz era boa. Já sobre as trevas, o Eterno não vai dizer isso. Aí vem algumas perguntas na nossa mente. Veja que quando o Eterno está criando no primeiro dia da criação de todas as coisas, a terra estava o quê? Em um verdadeiro caos. A terra estava sem forma e vazia. Estava um verdadeiro caos. Então, essa terra que estava sem forma e vazia, ela precisava ser organizada ou reorganizada. É igual você, quando quer achar alguma coisa de muita importância, de muito valor pessoal para você, e aí você começa a organizar ou a reorganizar algo ali dentro da sua casa para você poder encontrar aquela coisa importante, que tem um valor importante para você. Não é verdade? Então, quando você começa a separar as coisas que estavam bagunçadas, estavam espalhadas, estavam misturadas, você tem que organizar, reorganizar para poder encontrar aquele algo, aquele pertence que tem um valor muito grande para você. Então é isso que o Eterno, que Hakadosh Baruch Hu, bendito seja Ele, o nosso Eterno de Israel, estava fazendo ali no primeiro dia da criação. Ele estava organizando, reorganizando, porque a terra estava num caos, sem forma e vazia. E logo após que o Eterno começa a organizar ou a reorganizar aquilo que estava sem forma e vazia, ele cria a luz, que segundo os nossos sábios do judaísmo e até vários rabinos de renome dentro do judaísmo, vai dizer que essa luz criada pelo Eterno de Israel, por Hakadosh Baruch Hu, essa luz primordial é Mashiach e Yeshua, ou a Torá, porque a Torá também é conhecida como luz para o mundo, para os povos. Baruch Hashem, querido. Então, essa luz primordial que veio primeiro, antes das outras luzes que eu quero dizer, porque as outras luzes dos astros, as luzes dos planetas, das estrelas, a luz do sol, a luz da lua, só veio aparecer no quarto
quinto dia da criação. Então, essa luz primordial, sem sombra de dúvida nenhuma, essa luz primordial é o nosso Mashiach, Yeshua de Nazaré, a Torá viva, a Torá que traz luz na escuridão, nas trevas. Esse foi o motivo, e essa foi a razão de que quando Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele, o nosso eterno de Israel, Adonai, Hashem, quando ele cria essa luz primordial, que é Mashiach, que é a nossa sagrada Torá, a santa lei do eterno de Israel, ele fala, ele diz que foi bom a criação da luz. Então você começa a ter a resposta por que a luz não pode ser comparado com as trevas. Então, luz e trevas são opostos. Luz e trevas é como a verdade e a mentira. Luz e trevas é como o bem e o mal. Luz e trevas é como a verdade e a mentira. Então são opostos. Por isso que o Eterno de Israel, Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele não disse que as trevas eram boas. E realmente, quando não se há luz, né, porque as trevas elas só existem, elas só permanecem aonde não há luz. Mas aonde há luz não há trevas, então são coisas opostas. E por isso que o Eterno, ele destacou, né, a questão da luz, mas o Eterno, né, depois você pode ler no livro do profeta Isaías, agora eu não vou saber o capítulo, mas lá em Ishaiahu, depois você pode pesquisar, vai dizer que foi o Eterno que criou a luz e que criou as trevas. Foi o Eterno que criou o bem e criou o mal. Tudo foi do Eterno, criado por ele. Então, o que eu quero dizer que essa Parashá Bereshit nos traz esse ensinamento que se obedecermos a palavra do Eterno, que é a sua Torá, que é a luz para a vida do homem, da mulher. Por isso que lá em Salmos, no livro de Terrilim, Salmos capítulo 119 e o verso 105, o salmista ele declara: luz e lâmpada para os meus pés e para o meu caminho é a tua palavra. Então, se você se declara ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você se declara ser um servo de Deus ou uma serva de Hashem, de Adonai, você tem que andar e caminhar em luz. Porque quem é filho do Eterno ou filha do Eterno, a luz do Eterno tem que estar com ele ou tem que estar com ela na sua vida, no seu viver.
E em tudo que você faz na sua vida, seja espiritual, material, profissional, em todo o seu viver, a luz de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja ele, tem que estar presente na sua vida, meu irmão e minha irmã. Se a luz do eterno, de Hakadosh Baruch Hu, que ele disse que é boa, que é perfeita, né? E ele ainda passou essa luz para os astros, né? As estrelas, para o sol, né? Nós sabemos que a luz do sol tem um papel fundamental na fotossíntese, na criação das plantas, né? Das frutas, né? Tem esse papel importantíssimo. Então, se você realmente é uma filha ou um filho de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja ele, a luz do eterno é contigo, meu irmão e minha irmã. Se essa luz do eterno não está na sua vida, no seu viver, e em tudo que você faz aqui, algo está errado. E aí você tem que parar, pensar, analisar, refletir, meditar o que está errado na sua vida. Se essa luz de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja ele, do nosso eterno de Israel, não se fazer presente na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família. Amém? E os nossos sábios, eles dizem que nesse primeiro dia da criação que nós estamos aqui falando, né, tratando, vai dizer que 7 coisas o Eterno criou antes dele criar as coisas visíveis da terra, né? E quais foram essas? O Eterno, ele criou a Techuvá, que é o retorno, o arrependimento para a vida do homem e da mulher, e criou a nossa sagrada Torá, que é a luz também para o homem e para a mulher, sair das trevas, sair da escuridão, né? E ser transportado para essa maravilhosa luz. Criou o nome do Mashiach Yeshua de Nazaré, criou o templo sagrado, o Beit HaMikdash, que vai descer juntamente com a nova Jerusalém, com a nova Jerusalém, o trono da glória de Hashem, de Adonai, né? Criou o Guihinom. O que é o Guihinom? É o inferno. O Guihinom é o lugar que as pessoas que não entrarão no mundo vindouro, no Alan Rabá, infelizmente, será extinta, né? Deixarão de existir da presença de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja ele. E o 7º são os seres celestiais, os malachim, os anjos do eterno, né? Os anjos que eu falo das classes angelicais, arcanjos, querubins e serafins. Então, os nossos sábios do judaísmo falam que 7 coisas o Eterno criou antes de criar as coisas visíveis, né? São as invisíveis, as que hoje se encontram no Shammai, nos céus, né? E então veja bem, querido, que eu e você fomos chamados pelo Eterno de Israel para refletir a luz do Eterno nesse mundo
de escuridão, de trevas, nesse mundo que hoje está perdido no pecado, né? Em tantas coisas ruins, não é verdade? Então o Eterno de Israel, Hakadosh Baruch, bendito seja Ele, espera da minha vida, da sua vida, que sejamos luz, e por isso que Ele usa o seu servo, o seu Navi, o seu profeta Eshaiahu, Isaías, lá no capítulo 60, no verso 1, dizendo levanta-te e resplandece, que já vem a sua luz brilhando sobre ti, né, como um amanhecer. Então, é isso que o Eterno espera de mim e você, que através da nossa obediência aos mandamentos do Eterno, que está na sua sagrada Torá, quando você obedece os mandamentos, e obedecer os mandamentos está ligado a você colocar os mandamentos do Eterno na sua vida diária, que é através da prática. E essa prática se manifesta na sua conduta de vida, no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas ações, tanto para com a sua família, no seu lar, e tanto para as pessoas de fora do seu lar, de fora da sua casa, nos seus relacionamentos, no trabalho, com os colegas, com os amigos. Então, o Eterno de Israel espera que essa luz ela reflita, que as pessoas possam enxergar e ver a luz do Eterno sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã. Amém? Emuná, queridos. E quando a gente chega na Brit Hadashah, na aliança restaurada, renovada, na Bessorá, nas boas novas de Yohanan, de João, capítulo 8, verso 12, o nosso Mashiach, Yeshua de Nazaré, ele declara, ele diz, eu sou a luz do mundo. Então, se Mashiach Yeshua diz que ele é a luz do mundo, porque ele é o filho do Pai, o filho primogênito do Pai. E lembra-se que nós também somos filhos do Eterno, de Hakadosh Baruch, do bendito seja Ele. Mas nós somos filhos do Eterno por adoção. Nós fomos adotados. E Ele também espera que a luz dele, a mesma luz que está sobre o seu ungido, sobre o seu Mashiach, né, que a palavra Mashiach quer dizer ungido, escolhido, o nosso Yeshua de Nazaré, o Eterno também quer que a mesma luz que está no seu Mashiach, no seu ungido, Yeshua de Nazaré, esteja também contigo, meu irmão, contigo, minha irmã, que as pessoas possam ver essa luz. Por isso que Yeshua declarou isso, eu sou a luz do mundo, e aquele que me ama, e ama através de quê? Através da obediência aos seus mandamentos, à sua santa lei, de obedecer, né? E essa obediência está quando você guarda o Shabat, quando você se alimenta de alimento kashrut. Que é alimento kashrut? Alimento puro, alimento que foi feito para ser alimento mesmo. Quando você não come alimentos impuros, carne de porco, que está proibido pelo Eterno de Israel, quando você guarda as 7 festas do Eterno de Israel, quando você procura obedecer aos mandamentos de não matar, de não roubar, de não mentir, de não se prostituir, de não adulterar, de não dar falso testemunho, de não fazer lachon hará,
que é a língua má, de difamar a pessoa do seu irmão, do seu próximo, aí sim, de fato e de verdade, você será luz. Se você realmente ama e obedece aos mandamentos do Eterno que está na sua sagrada Torá. Baruch Hashem, Emuná, queridos. E nessa mesma Bessorá, nessa Boas Novas de Yohanan, agora no capítulo 12, verso 46, Yeshua faz outra declaração dizendo que aquele que confia nele, porque Mashiach Yeshua é a luz, andará na luz que ele está, né? E qual a luz que Mashiach Yeshua está? Na luz do Eterno de Israel, de Hakadosh Baruch Hu. Então, o Mashiach Yeshua declara nisso, que aquele que crê e que confia nele, porque ele é a nossa sagrada Torá, Yeshua HaMashiach, né? Que foi obediente ao Pai e que ama o Pai. E se a gente seguir o exemplo de Yeshua, amando o Pai pela obediência aos seus mandamentos, da sua santa lei, nós estaremos na luz, porque nós confiamos, né? Por isso que a palavra emuná, ela vai mais além um pouco do que fé, né? Porque fé é um pouco raso, mas a emuná, ela significa confiança, credibilidade, fidelidade. Então, quando você permite que o Espírito do Eterno de Israel, que nós chamamos de Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, do Santo, do bendito seja Ele, quando Ele entra na sua alma, quando eu falo alma, é na sua mente, entendeu, querido? Quando você permite que o Espírito do Eterno de Israel, de Hakadosh Baruch Hu, o seu Ruach HaKodesh, transformar, mudar a sua mentalidade, a sua mente, a sua alma, então você vai viver plenamente a luz, essa luz primordial criada lá em Bereshit, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Você vai ver essa luz brilhar, resplandecer, refletir aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, a luz do Eterno será contigo para abençoar a sua vida, meu irmão e minha irmã. Amém? Então, queridos, não vou me estender muito, vou ficando por aqui. Desde já, quero deixar para você e para toda a sua família um forte abraço. Lehitraot. Até a próxima. Shalom!